Louvemos ao Senhor esta noite. Aleluia. Deus está aqui. Quantos creem nisso? Aleluia. Na sexta-feira eu fui alimentado. Seu irmão pregava a palavra do Senhor sobre Abraão. E Deus falava comigo ao meu coração. A terra árida e improdutiva que Abraão estava e que está até hoje nas mãos de Israel é desejada ainda por muitos. O que tem naquela terra? A bênção do Senhor. Terra abençoada. O único país no mundo que consegue produzir no deserto é Israel. Para quem não sabe, a terra é árida, não tem água, mas eles conseguem irrigação, porque Deus deu sabedoria a eles. Queiram ou não queiram, brigam quem queira, fale mal quem quiser, Israel está nas mãos de Deus. Quantos sentem isso? Amém? Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 5. Capítulo 5 e versículo de número 22. Em diante, vamos fazer leitura na palavra do Senhor. Eu dou graças a Deus, porque ao longo da nossa vida, né, pastor? O senhor lembra de quantos sermãos o senhor já ministrou? E sempre quando Deus nos dá uma oportunidade, diz, Senhor, uma coisa nova para o teu povo. Dá um alimento novo. Eu sei que tem alguns irmãos ainda que estão recém começando a pregar o Evangelho, pregar a palavra. E às vezes as pessoas olham e uma bênção, o irmão no púlpito pregando, mas não sabem o antes, como Deus fala, durante a semana, que nós ficamos meditando, preocupados, aflitos, dizendo, Senhor, o que o Senhor quer falar com o teu povo? A gente não é nada, somos simplesmente vasos nas mãos do Senhor. Seria muito fácil chegar aqui e preparar alguma coisa minha, estudo meu, mas alguma coisa que vem do Senhor é difícil, porque temos que esperar e aguardar o momento certo, a maneira certa que Deus quer falar com o seu povo. Às vezes passamos as lutas do dia a dia, as provas, as situações difíceis, mas sempre naquele pensamento, domingo, eu tenho que levar uma boa palavra, um bom alimento da parte de Deus para a igreja do Senhor. É muito fácil sentar aqui nos bancos e sentar para ouvir a palavra, mas aquele que está aqui, vocês não sabem o que a gente sofre por dentro. Mas que bom que o nosso Deus é misericordioso. E que bom que nós temos o Espírito Santo de Deus, que Ele é que nos revela a palavra de Deus. Ele é o revelador. Nós não sabemos nada, mas o Espírito Santo revela e nos dá direção. E que essa noite a palavra que Deus vai entregar para vocês, através da minha pessoa, seja para edificação de todos que ouvirem. Amém? 5:22 de Daniel, diz assim a palavra do Senhor. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes
e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disto, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cujo a mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que ele traçou. Mene, mene, tekel, parsim. E esta interpretação daquilo, mene, cortou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém? Podem assentar-se. Todos nós conhecemos a história de Daniel. E sabemos que Daniel foi levado ainda jovem. Daniel era um dos príncipes de Israel. Fazia parte da nobreza de Israel. Foi levado ele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Junto com eles, estavam ali prisioneiros na Babilônia. Os caldeus entraram, destruíram Israel, mataram, pegaram tudo que Israel tinha, toda a riqueza de Israel, e junto com esta riqueza, levaram também os utensílios da casa de Deus, utensílios esses que foram consagrados a Deus. Pegaram taças de prata, de ouro, utensílios de prata e de ouro que eram usados nas festas sagradas de Israel, e levaram consigo toda aquela riqueza, e guardaram no tempo do rei Nabucodonosor. Esse rei foi muito mau, e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que chegou um determinado tempo e Deus julgou Nabucodonosor, porque a soberba, a altivez de espírito, o poder que estava em Nabucodonosor estrondou tanto, e esse homem se ensoberbeceu tanto, que chegou até a presença de Deus. E um dia Deus resolveu tirar ele de cena. Sempre quando o homem se exalta, e a Bíblia diz que aquele que se exalta a Deus, abate. Sempre quando alguém se acha o grandão, prepare para ele, algo muito ruim acontecerá, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. A Bíblia diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou um momento em que ele enlouqueceu, e foi expulso do meio dos homens, e esse homem começou agora a pastar que nem gado, que nem cavalo. Seu corpo começou a produzir pelos,
suas unhas, garras, e virou-se um animal, e ali morreu como um animal. Por quê? Por causa da soberba, por causa da arrogância, e por causa do orgulho daquele homem. Aconteceu tudo isso com o rei Nabucodonosor. Mas quando olhamos, logo após ele, agora um rei chamado Beltesazar. E a Bíblia diz que esse rei também, em determinado momento, se perdeu. Mesmo conhecendo a história que antecipava o seu reino, e viu como foi o fim de Nabucodonosor, ele continuou nas mesmas práticas, embora conhecendo a palavra de Deus. Pastor Jonas, como ele conhecia a palavra de Deus? Porque dentro do seu reino havia homens que eram homens de Deus, que davam testemunho de Deus, e que muitas vezes pela oração desses homens, Deus dera livramento a ele. Como é bom, queridos irmãos, estarmos protegidos por alguém que ora, por alguém que está sempre na presença de Deus. Uma oração, um conselho, uma ordenança de alguém que é inspirado por Deus, você pode praticar de olhos fechados, porque isto vai te ajudar muito. Mas quando o homem segue o seu próprio caminho, ao seu bem-querer e com a sua menção de sabedoria, este homem terá uma queda muito grande. Passou o tempo, e a Bíblia diz que num determinado momento, este rei disse: eu vou festejar minha glória. Quem é que não gosta de festa aqui, né? Ontem a gente estava numa festinha, deu um aninho, e eu estava dizendo para minha esposa, é tradição, quando um acontecimento, alguma coisa bonita na vida da gente, alcançou uma determinada idade, alcançou uma formatura, um diploma, dar uma festa. O casamento de um filho, de uma filha, o pai dá uma festa, para celebrar e para mostrar aos seus convidados o que ele tem de melhor para oferecer. Nesse dia em que Beltesazar resolveu e colocou no seu coração, darei uma festa, e ele deu uma festa para 1000 pessoas, 1000 convidados, e nesta festa foi o seu fim. E o tema da mensagem dessa noite que Deus colocou no meu coração, dizendo: a balança de Deus. Quantos entenderam? O tema, a balança de Deus. Nós sabemos que a balança, no tempo romano, foi usada para muitas coisas. Ali surgiu, no Império Romano, a balança, que é aquelas 2 balanças de prato, que a gente vê, pastor. Para que serve a balança? A balança serve para dar equilíbrio. Sempre quando não há equilíbrio, ou pende para um lado, ou pende para outro, esta balança não está correta. E podemos ver pela palavra do Senhor que existem 2 tipos de balança. E a primeira balança que nós podemos ver é em Provérbios capítulo 16, versículo 11. Nós vamos ver pelas Sagradas Escrituras que existe uma balança, e essa balança é justa. É a balança de Deus. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra são os pesos da bolsa. Provérbios 16, 11. Aleluia. A balança justa vem do Senhor.
Mas também nós temos a balança, que é uma balança injusta. Podemos ver no Provérbios capítulo 20 e versículo 23, nós vamos ver que existe balança que é injusta. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. É do Senhor? Não. A balança injusta não vem do Senhor. Por isso existe aquele ditado, né? Não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. A balança do Senhor é justa. Serve para mim, serve para você. Como é bom quando a balança é justa, porque muitas vezes vimos balanças injustas. Ainda no meu tempo, hoje a balança é eletrônica, mas ainda no meu tempo existia aquela balança que tinha os pesos, e alguns colocavam uns chumbinhos ali na balança, para pesar um pouquinho mais, para poder cobrar um pouco mais. E esta balança era uma balança injusta, mas muitos enriqueceram por causa da balança injusta, mas enriqueceram injustamente. Mas balança justa é a balança do Senhor. E nesse momento em que Beltzazar está ali com seus 1000 convidados na festa, olha o que aconteceu. Dentro do seu coração diz: tragam também aqueles utensílios lá do templo de Jerusalém, de ouro e de prata, e vamos usá-los para nos embriagar, para beber vinho e para poder apresentar ao povo. Horrenda coisa, queridos irmãos, é cair na ira do Deus vivo. Trouxeram os utensílios que eram da casa do Senhor, que eram utensílios consagrados a Deus, para profanarem o nome de Deus e o nome do seu templo. Queridos irmãos, tudo que está aqui esta noite, neste templo é sagrado, é consagrado a Deus. Por isso muitas vezes nós oramos e pedimos reverência ao culto, reverência na casa do Senhor, reverência com as coisas do Senhor. Por quê? Porque foram consagrados a Deus. E tudo que não é consagrado a Deus é profanado, é consagrado aos demônios. Mas quando usamos os utensílios da casa do Senhor para fazer desordem, isto é profanar o nome de Deus. O que esse rei fez? Profanou o nome de Deus, profanou as coisas que eram sagradas de Deus. E muitas vezes, queridos irmãos, nós também na nossa vida, quando entregamos ao Senhor Jesus, quando aceitamos a Ele, quando declaramos no batismo que morremos para o mundo e vivemos para Deus, devemos viver uma vida condigna com a palavra do Senhor, senão também estamos profanando o nome sagrado do nosso Deus. A nossa vida não nos pertence mais, pertence a Deus. O nosso corpo não nos pertence mais, pertence a Deus. Agora é tudo para a honra e glória do nome dEle. Aleluia! A Ele seja a glória, a Ele é o louvor, a Ele seja a honra. E através da nossa vida também que sermos honrados pelo Senhor. Tem tanta gente profanando o nome do Senhor, usando o nome do Senhor em vão, usando as coisas do Senhor em vão. E a Bíblia diz que um dia serão pesados na balança. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. 3 fatores que levaram esse rei a profanar o nome do Senhor. E um dos fatores é o tempo.
o tempo que ele teve para observar, pastor, o reino do seu pai, o tempo que ele teve para ver as maravilhas que Deus fez através de Daniel, o tempo que ele teve para ver Daniel ser livrado da cova dos leões, aquele tempo que ele teve para ver Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo saírem ilesos, aquele tempo ele não observou, e agora resolve profanar o nome do Senhor. Hebreus capítulo 5, versículo 12, nos fala algo sobre o tempo. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar. Ainda que aprendemos da palavra do Senhor, muitas vezes esquecemos dela, e aí tem que tornar alguém voltar para ensinar de novo as mesmas coisas. Por quê? Porque nos esquecemos das verdades bíblicas, porque nos esquecemos da palavra do Senhor, porque nos esquecemos dos mandamentos do Senhor. Ainda tem que tornar a ensinar de novo. Quem dera, pastor Darcy, nós fôssemos ensinados somente uma vez e aprendêssemos, mas muitas vezes tem que ensinar, e se essa pessoa voltou, tem que voltar a ensinar de novo, e se errou, tem que voltar a ensinar de novo. Quem dera nós aprendêssemos na primeira vez. Esse rei teve a oportunidade de ver e aprender na primeira vez que não deu certo brigar contra Deus, que não deu certo, mas ele resolveu de outra maneira. E sempre quando a soberba entra, se arruma outra maneira, a maneira do homem, e aí está o maior pecado. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, nos fala sobre o que Paulo escreveu aos Coríntios. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas agora eu cresci e não pratico mais as coisas de quando eu era menino. Por isso muitas vezes, queridos irmãos, nós vimos pessoas cometendo coisas, pecados de meninos, de criancices, na palavra do Senhor. O irmão me ofendeu, não vou mais na igreja. O irmão passou por mim, não me olhou, eu não vou mais, não quero servir mais a Deus. Coisa de menino, meninice. Quantas vezes nós precisamos, queridos irmãos, nos converter de novo a Cristo e tomarmos um banho do sangue de Jesus e da autoridade dele, para passarmos em cima de todas essas coisas. Queridos irmãos, precisamos ser mais crentes, precisamos ser mais fortalecidos, precisamos comer comida mais forte, para podermos passar por cima desses probleminhas, viu? Apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, eu brincava como menino, mas agora eu cresci, e as coisas de menino ficaram para trás, e agora eu estou mais forte. Não é mais qualquer coisa que me abala, não é mais qualquer problema que me abala, não é mais qualquer discussão, aleluia, que me abala, não é mais qualquer carinha que me abala. Eu estou firmado em Cristo Jesus. Foi Ele quem morreu por mim, foi Ele que deu sua vida por mim, aleluia. Queridos irmãos, nós somos filhos de Deus. Jesus pagou um alto preço para que pudéssemos estarmos fortalecidos, aleluia, nesta palavra bendita e gloriosa do nosso Deus. Tempo. Segundo lugar, conhecimento. Belsazar não era qualquer um, era um rei. Ele foi instruído
Ele tomou por opção escolher aquilo, mas ele tinha conhecimento, e o conhecimento também nós temos, queridos irmãos. E como é que se adquire o conhecimento? Ouvindo a palavra do Senhor, julgando aquilo que é para nós, e muitas vezes nos corrigindo, através de buscar o conhecimento da palavra do Senhor. Deus falou para Israel: errais por não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Eles erravam por quê? Porque eles queriam? Não, porque eles não conheciam as Escrituras e não conheciam também o que Deus podia fazer. Às vezes nós erramos porque não sabemos o quanto Deus pode fazer por nós, o quanto Deus pode fazer, as maravilhas que Deus pode fazer na nossa família, na nossa casa, o impossível que Deus pode fazer naquilo que você acha impossível. Deus pode mudar todas as coisas, mudar as situações, e isso se adquire com conhecimento, e esse conhecimento está em nós, em querer aprender das Escrituras Sagradas. Lucas capítulo 12, versículo 47, é a vontade do Senhor. 12:47, e o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Esse servo que não conheceu, e não praticou a vontade do Senhor, será julgado com muitos açoites. Seguindo esse mesmo versículo, diz que aquele servo também que conheceu, mas também praticou um pouco, e deixou o resto, a Bíblia diz que será açoitado com poucos açoites. Mas os dois serão açoitados, e os dois serão condenados. Porque tem gente que diz assim: olha, eu vou obedecer um pouquinho aqui, né, só para me manter, e o resto eu vou, né, vou levando, vou empurrando com a barriga. Tem um que não praticou nenhum conhecimento, e foi julgado com muitos açoites, e outro que praticou um pouco só, e eu disse que ele também foi julgado com poucos açoites, porém os dois foram condenados. Para Deus nós não temos meio termo. Talvez para muitos a gente pode dizer assim: olha, vai, né, pratica, não vai dar nada. Só que para Deus, Deus é um justo juiz, e Deus tem a balança dele que ele vai pesar. Quantos creem que Deus tem a balança? E essa balança um dia vai pesar, e esta balança, a Bíblia diz que um dia estará no juízo final. Jesus, Deus julgará o homem, todas as nações, com vara, cetro, os livros e a balança de Deus. Irmãos, será que temos que levar a sério as coisas do Senhor? Belsazar ignorou: utensílios lá do templo, não vai dar nada. Estavam ali todos se embebedando, a Bíblia diz que estavam ali profanando o nome do Senhor, e Deus é um Deus justo, e aparece uma mão com 5 dedos, e um dedo começa a escrever na parede, da onde estavam, no salão do palácio, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Imagine você, queridos irmãos, um salão como esse, ou maior do que esse, para 1000 convidados. Eu creio que era um salão 5 ou 6 vezes maior do que esse, tudo ali dançando, festejando, e de repente uma grande mão escreve com um dedo na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim.
E a Bíblia diz que ali em diante, daquele momento em diante, o rei se perturbou. O que é perturbação? Perturbação de espírito. Ali ele não teve mais paz, porque a mão que estava ali era uma mão que não era uma mão de homem, era a mão do nosso Deus, aleluia, era a mão do Senhor. Queridos irmãos, Deus se manifesta nas nossas vidas de várias maneiras, pela sua multiforme maneira de agir. Alguém que interprete o que diz ali. Ali estavam os homens de conhecimento, da filosofia, da sociologia, do espiritismo. Nenhum que olhava dizia: eu não consigo entender, é algo que não é para mim. Aqueles que entendiam dos astros, os astrólogos, tarocos, aqueles que sabem lemão, búzios, foram lá e disseram: não conseguimos entender nada. Mas ele tinha uma mulher, sua mãe, que lembrou ele e disse: lembra lá do tempo do teu pai, e no teu tempo também, porque tu teve conhecimento, tu sabe quem é ele, aleluia. Tem um homem, aleluia, filho dos deuses, e esse vai interpretar esta palavra que está na parede, aleluia. Ah, queridos irmãos, quando somos identificados como servos de Deus, alguém um dia vai lembrar de você. Alguém um dia vai lembrar da tua palavra. Alguém um dia vai lembrar que você pregou. Alguém um dia vai lembrar que você era crente e que você servia a Deus. Trouxeram Daniel. E Daniel olhou e disse: ó rei, lembra lá do teu pai. Sabe o que aconteceu com ele? A soberba entrou em seu coração, a maldade entrou no seu coração, e ele foi julgado pelo Senhor. Agora eu vou te dizer o que está escrito nesta parede. Aleluia. Esta é a interpretação daquilo. Menem, cortou Deus o teu reino e deu cabo dele. Isso Deus falou 2 vezes. Menem, Menem, cortou Deus teu reino. Até aqui foi teu reino. Deus terminou com ele agora. Oh, aleluia. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Por isso que eu digo, queridos, a balança de Deus é uma balança justa. Deus pegou o reino, pegou Belsassar e pesou na balança e deu falta. Aleluia. Pérez, dividido foi teu reino e dado aos medos e os persas. Terminou o reino do homem. Terminou a festa naquela hora. Todo mundo foi para casa perturbado. Porque quando Deus fala e corrige o homem se perturba. Muitos se perturbam e se arrependem, mas muito endurece o seu coração. E acabam morrendo no seu pecado, por endurecerem o seu coração. É muito fácil nós chegarmos aqui e dizemos que Jesus ama. Mas quem ama também corrige. É fácil eu dizer que Jesus é amor e que ama todos vocês.
mas também eu tenho que pregar que o nosso Deus é um Deus de justiça, aleluia, e que nada está, aleluia, oculto aos seus olhos, tudo está nu e patente diante dos olhos do Senhor, e um dia o Senhor julgará pela sua palavra. Não adianta o homem se esconder, Deus vai lá e vai achá-lo. No versículo de número 30 diz: naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Naquela mesma noite, pastor, ele foi morto. Conhecimento. Depois de escapar das contaminações do mundo, mediante o conhecimento, voltam atrás. É isso que aqui em Coríntios quis dizer, que depois que aceitaram Jesus, provaram do seu conhecimento, Garcia, ouviram uma palavra, foram banhados com o sangue de Jesus, Jesus purificou, agora a pessoa olha para trás e diz: eu vou ir lá para o mundo de novo, eu não quero mais servir a Deus. A Bíblia diz que quem dera nunca tivessem conhecido, do que conhecer e rejeitar a palavra do Senhor. Terá um justo castigo, vai ser pesado na balança, e a Bíblia diz, será julgado. Terceiro e último, fidelidade. Terceiro fator, pastor, que levou este homem a cometer esse pecado: falta de obediência. Ele conhecia Deus, conhecia, mas ele não obedeceu, porque alguém disse para ele: não usa isso. Você acha, pessoal, que alguém não disse para ele? Ele tinha conhecimento que aquilo era sagrado, que não podia ser tocado, porém ele desobedeceu, não teve fidelidade, porque ele sabia que as coisas que estavam lá eram objetos sagrados, santos, que eram usados dentro da casa do Senhor pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos trabalhadores do templo em Jerusalém. Eram coisas sagradas que Deus consagrou para o seu uso. Queridos irmãos, não brinque com coisas sagradas do Senhor. Use de reverência. Se possível for, use com honra. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes a gente vê essa Bíblia aqui, ó, atirada em qualquer canto, jogada num canto. Ah, quem dera nós pudéssemos colocá-la, toda ela, dentro do nosso coração. Quantas vezes não damos valor para as Sagradas Escrituras, lemos qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus. Isso aqui é um objeto santo, e a Bíblia diz que um dia ela vai ser cumprida. Você cumprirá todas as coisas, e ela vai subir para a igreja, para os céus, com o Espírito Santo. E sabe quando ela vai se apresentar de novo? No dia do juízo de Deus. Vai estar os livros e o livro da vida. Os livros, as Sagradas Escrituras, e o livro da Bíblia, o livro da vida, onde estarão todos os nomes dos salvos em Cristo. Fidelidade, obediência, para não sermos julgados e termos pena de juízo, porque há uma balança. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, diz que um dia, se nós tropeçarmos nesta palavra, teremos pena de juízo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, nos fala a respeito do tropeço na palavra, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados.
Se nós tropeçarmos aqui, será para nós pedra de tropeço e rocha de escândalo. Porque um dia nós aprendemos desta palavra e não podemos tropeçar nela. Deus é um justo juiz. Aleluia. Oh, louvado seja. No versículo 1 será, o apóstolo Pedro diz: olha, será que vocês já provaram que o Senhor é bom? Quantos provaram aqui que Deus é bom? Levante sua mão. Jesus é bom ou não é? É bom. Ah, como eu era, como eu sou agora. O que eu tenho, o que o Senhor me deu. Quantas vezes Deus me livrou da morte. Todos nós provamos um pouquinho que o Senhor é bom para as nossas vidas. Todos nós provamos do seu amor. Todos nós bebemos juntos a ceia e dizemos: aqui é o cálice, é o sangue, aqui é o corpo, o pão vivo descido do céu para alimentar a nossa alma. Eis aqui o sangue, aleluia, que nos liberta, que nos purifica de todos os nossos pecados. Comungamos juntos, aleluia, e aqui dizemos através da ceia que o Senhor é bom. Proclamamos até o dia da sua vinda que Jesus é bom, aleluia. Ele venceu e nós também venceremos, aleluia. Romanos capítulo 16, versículo 25, 26 e 27. Aqui eu encerro. E vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo Jesus, conforme a revelação do ministério desses tempos eternos, esteve oculto. 26. Mas, que se manifestou agora, mas notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para obediência na fé. Versículo 28. Ao Deus único sábio seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Aleluia. A obediência vem pela nossa fé. Se não cremos, não obedecemos. Mas se cremos, obedecemos. Se cremos, temos a convicção. Aquele que crê em mim, como disse lá para Lázaro, para Marta, ainda que esteja morto, viverá. Se cremos para o arrependimento, a Bíblia diz que somos salvos. Se não cremos, não temos salvação. Que essa noite, queridos irmãos, a balança de Deus possa pesar em nós, e que nós possamos, numa reflexão, pensarmos se realmente estamos vivendo uma vida diante do Senhor. Que se Cristo viesse hoje, nós estaríamos na glória com Ele. E nada adianta sentarmos aqui nos bancos, nas cadeiras, ouvirmos muitas pregações, assistirmos muitos cultos, se dentro de nós não há uma convicção que seremos salvos. Há um movimento muito grande no Brasil, dos evangélicos, mas a gente só vê pessoas cantando, pastor, poucos pregando a palavra. Hoje é o dia de ouvirmos, e se dermos crédito à palavra do Senhor, teremos uma vida de vitória. Deus será o justo juiz naquele dia, e Ele não vai me desviar. Ele não vai dizer, não. A balança de Deus é uma balança justa.
Fique de pé essa noite. Põe a mão no seu coração. E antes de passar ao pastor, eu quero orar com você esta noite. Eu sinto um grande temor de Deus aqui. E quem tem o Espírito de Deus em sua vida vai sentir isso também. Deus é um Deus justo. E nós vemos muitas coisas por aí acontecerem. Isso prova, pastor, que o tempo muitas vezes não falou. Que o conhecimento adquirido muitas vezes não entrou aqui no seu coração. E que a fidelidade um dia acabou também. Mas que isso jamais chegue na tua vida, porque o que nós mais queremos é estar nos céus, na glória com o Senhor. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Quem é crente aqui tem o Espírito Santo de Deus. Eu sinto algo aqui ministrar no meu coração. E eu fico pensando dos grandes heróis da fé, pastor, que deram suas vidas por amor ao Evangelho. E mesmo morrendo nas arenas, mesmo morrendo pelo amor a Jesus, eles diziam: estou fazendo isso com gozo no meu coração, porque a vida eterna está logo ali. Está logo ali. Oh, aleluia! Está logo ali, queridos. Os céus está logo ali. Pastor,